Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo nós vamos falar de um tema muito sério que está assim em pauta em todos os momentos, tanto quando eu estou atendendo na clínica, quanto com os amigos fora, nas breaking news, nas notícias da TV aqui. Então, nós vamos falar, está acontecendo uma crise aqui na Flórida, está tendo desemprego aqui, como que as coisas estão. Então, esse vídeo eu vou dar a minha opinião e vou falar com vocês sobre os índices mostrados aqui nos Estados Unidos a respeito do desemprego e da crise que supostamente pode estar vindo por aí. Bom, gente, antes de começar a falar a respeito desse assunto, que é um assunto do momento aqui, pelo menos para nós que somos empreendedores, né, imigrantes que trabalhamos principalmente na construção, limpeza de casa, que temos nossas pequenas companhias, eu quero pedir para você se inscrever no canal, não custa nada, é só apertar o botãozinho de se inscrever, é só deixar o seu like. Eu trabalho para vocês, eu tento trazer informações, eu todos os dias converso com meus clientes, com pessoas que passam pelo Bela, e não são poucas, são mais de 120 pessoas mês, para saber como as coisas andam, como os negócios andam, e eu estou agora sentindo reflexo de muita coisa. Então eu preciso que você se inscreva, eu preciso que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu vou dar a minha versão para vocês desse momento tão incerto que estamos vivendo aqui no estado da Flórida. Bom, gente, como vocês sabem, eu sou proprietária de um med spa e por lá passam 120 pessoas por mês. Então eu escuto histórias de todos os tipos, de todas as formas que vocês podem imaginar. Eu tenho pessoas simples, recém-chegadas, como eu tenho pessoas que já estão aqui uma vida. Então, eu tenho um pouco de propriedade para falar disso, além dos índices, né, que estão sendo mostrados e do que eu estou vendo, do que eu estou vivendo e vivendo na minha pele agora. Com essa entrada enorme de imigrantes que está acontecendo, né, com essa crise na fronteira, onde existem agora em fevereiro, de janeiro a fevereiro, se calcularam mais de 500 mil pessoas passando na fronteira do México. Jason, todos merecem ter uma nova vida, uma chance, viver num país próspero, todos merecem sim. Acho que a oportunidade deve ser para todos, mas o controle também deve acontecer, porque quem já está aqui, seja legal ou ilegal, está sofrendo as consequências de tudo isso que está acontecendo. Porque o que acontece, o que os empresários me contam e o que eu estou vivendo. As pessoas que estão recém-chegadas, elas trabalham por qualquer valor. Então, assim, quem tem uma empresa consolidada, que paga os impostos, que tem funcionários, né, que tem 500 milhões de seguros para pagar, quem tem financiamento de máquinas, de carro, é totalmente prejudicado, porque você chega aqui, você faz um orçamento, você sabe que ali dentro desse orçamento você tem que pôr todos os custos, os impostos, né? Tudo que envolve o orçamento de determinada construção. Eu vou falar bem no ramo da construção, porque eu acho que é a que mais está sofrendo no momento com essa crise que nós supostamente vamos atravessar por um período que seja rápido e que isso tudo volte ao normal. Nós ainda não sabemos, mas continuando aqui, voltando ao assunto, essas pessoas que chegam, elas trabalham por qualquer preço, porque elas precisam trabalhar, porque elas precisam comer, porque elas precisam pagar o aluguel, enfim, porque elas precisam viver. E com isso, as pessoas que já estão instaladas aqui, que já têm suas companhias, não conseguem competir com essas pessoas e estão ficando sem trabalho. Só que essas pessoas que estão ficando sem trabalho, elas empregam
5, 10, 15, 50, 80 funcionários que estão sendo que ser demitidos e aceitar trabalhos que ganhavam X por menos X. Então, eu acho que todos têm a oportunidade dos Estados Unidos, sim, mas esse controle tem que existir, gente, tem que existir. Não dá para as coisas andarem como estão andando, porque isso é uma cadeia, né? Se lá na ponta as coisas não estão acontecendo, aí se os empresários não estão conseguindo se manter, eles não vão pagar a house cleaning para limpar a casa. Eu principalmente, que sou dona de spa, eu vou ser a primeira a ser cortada da lista, porque não é um serviço essencial você fazer tratamento de pele, fazer massagem, enfim. Apesar de ser um instrumento enorme de ajuda para que você consiga trabalhar, eu vou ser a primeira a ser cortada. E isso já está acontecendo. Eu não estou falando de suposições. Eu estou falando de algo real. Só esta semana eu recebi 8 telefonemas de clientes mensais que estão comigo há anos e que falaram para mim: Geisa, infelizmente nesse momento nós vamos cortar, porque nós estamos com medo, a gente não sabe o que vem por aí, não tem trabalho, não está tendo contratação, então nós precisamos salvar, né, o que a gente tem para saber como a gente vai viver dali para frente. Então isso está me assustando muito. Não sei se é porque é um ano, né? É um ano de eleição para a presidência aqui nos Estados Unidos. Sabemos que esse governo, ele propôs muita coisa boa, eu acredito que o presidente atual, ele quis muito ajudar os imigrantes, fazer com que seja mais leve essa situação de documentação, de entrada aqui, só que ele sozinho não consegue, ele precisa da House, a House aqui, né, é o Congresso, ele precisa do Congresso, ele precisa do Senado para ser votado, e a maioria do Congresso e do Senado são de direita, então ele não consegue passar muitas leis, mas ao mesmo tempo, o partido de direita, eu converso com muitas pessoas aqui que, né, chegaram na era Trump, vamos falar em inglês, né, direitinho, na era Trump, e eles relatam, gente, eu cheguei aqui, era o Trump ainda, só que era uma pandemia, então eu não posso muito fazer nenhuma medida, porque era uma pandemia, então eu fiquei 2 anos aqui de pandemia, agora os 2 anos que eu comecei a realmente estabilizar meu negócio, tentar pelo menos estabilizar. E eles falavam para mim: Geisa, a gente sabe do que ele faz pelos imigrantes, que ele não tem um carinho, vamos dizer assim, para falar uma palavra leve, né, pelos imigrantes, mas o Trump é um cara que gosta de fortalecer a economia. Então, gente, é o que eu falo com meus clientes e eles concordam plenamente. Não sei aí se você vai concordar comigo ou não, você está à vontade de comentar. Mas se você está ilegal, mas se você tem dinheiro no bolso, vocês não acham que facilita bastante? Facilita. Facilita porque você pode contratar um advogado, porque você vai dar uma vida digna para os seus filhos, você vai poder ter aqui uma vida digna, morar num lugar digno. Agora, o que adianta você ter um presidente que defende os imigrantes, tenta, né? Ele tentou. E a economia, simplesmente uma inflação altíssima, supermercado está assim fora de controle, pessoas que já estavam aqui todas desempregadas, todas que eu digo assim, né, do meu ciclo, a maioria desempregado, muitas pessoas voltando para o Brasil, porque já conseguiram comprar sua casinha própria lá no Brasil, então não estão conseguindo trabalho aqui, então preferem voltar. Então tá uma coisa assim, meio que a gente tá sem, sabe, sem entender, porque
como eu ouvi hoje de um grande empresário da construção. Ele está aqui há 25 anos, trabalhando na mesma área. Ele começou como helper e hoje ele é dono de uma das maiores companhias daqui de Tampa. Ele falou: Geisa, eu nunca passei pelo que eu estou passando. Então eu não posso nem te dizer o que está acontecendo, porque isso para mim é o desconhecido. E ele é ilegal, tem uma companhia enorme, mas ele mesmo concorda que essa entrada pela fronteira dessas 500, 800 mil pessoas, porque eles não estão conseguindo nem quantificar isso, de tanta gente entrando por todos os lados, fora os aeroportos, que não dá para saber porque entram com visto e ficam. Ele falou: isso acabou com a minha companhia. Acabou por entrar muita gente e acabou por não ter um governo atual que sustenta uma economia forte. Então, os preços subiram. Eu sou chamado todo tempo para fazer, né, a avaliação, dar meu preço. E 10 minutos depois tem uma pessoa que já fez pela metade do preço. Por quê? Porque ela não paga imposto, porque ela não tem compromisso de pagar outras pessoas, porque às vezes nem sabe fazer o serviço, mas ela está fazendo aquilo ali tão somente para poder entrar alguma coisa para comer. Então nós estamos assim, vivendo um momento muito difícil aqui no nosso estado. Eu não posso falar pelos Estados Unidos todo, porque aqui no meu canal eu gosto de falar o que eu ouço, o que eu passo. E isso começa a ser uma cadeia que vai desde lá de cima do empresário, da nossa área. Eu tô falando da nossa área de imigrantes, tá, gente? Que é o meio que eu convivo, onde eu trabalho, né? A minha companhia, ela atende 80% de brasileiros. Então, assim, a minha realidade é a realidade aqui real dos imigrantes que vieram para ganhar a vida, para fazer dinheiro, para poder dar uma vida melhor para os seus familiares. E isso está causando um medo tremendo, porque é o desconhecido. E a construção, nós sabemos aqui que os homens que vêm para cá, principalmente, tem muitas mulheres também, inclusive eu já trabalhei na construção, mas nós sabemos que o que move os imigrantes aqui é o trabalho na construção. É o que mantém a casa dos imigrantes aqui é a construção. E as mulheres, a limpeza. Isso é a grande base. Aí nós partimos do princípio que se está tendo uma crise, se os americanos, se as pessoas não estão fazendo reformas, não estão fazendo obras, não estão construindo, é porque o dinheiro está diminuindo ou porque estão com medo de fazer algum investimento e não saber o que vem por aí. Então aí a moça que limpava a casa dessas pessoas também, se limpava semanalmente, vai passar para quinzenalmente, se era quinzenalmente, vai passar para mensalmente. A moça que vai no Bela fazer uma limpeza de pele, que é house cleaning, já diminuiu o serviço pela metade. Então ela já vai cortar isso da vida dela, da rotina dela, e por aí vai. Só vai mexer. A única coisa que não pode acabar é mercado e farmácia. Porque ninguém fica sem comer e se tem que tomar remédio, você não tem plano B. Então, é uma preocupação grande. Eu peguei alguns dados aqui, até foi o Lúcio que me enviou, do Cidade em Foco, dados importantes. O número de pessoas desempregadas hoje nos Estados Unidos permaneceu praticamente inalterado em dezembro, em 6,3 milhões. Estas duas medidas são superiores às do final de 2022, quando a taxa de desemprego era 3,5%. E o número de desempregados era 5,7 milhões de pessoas. Quer dizer, continua aumentando o número de desempregados aqui nos Estados Unidos. E o que eu quero falar para vocês? Se você estava esperando o momento certo para vir para cá, para recomeçar a sua vida, gente,
eu vou falar pra vocês, e não é brincadeira, porque eu não minto aqui. O que tem de meninas me ligando, que chegaram do Brasil. Geisa, como é que faz para tirar licença, querendo trabalhar, seja lá no que for, para limpar casa, para exercer a profissão, que vem para cá, gente, médicos, dentistas, biomédicas, fisioterapeutas, enfermeiras, né? Vem todos os tipos de pessoa que não tem grau de estudo nenhum, pessoas que têm um estudo, né, estudou muito. Não existe aqui nos Estados Unidos essa coisa de que você é isso, você é aquilo, é tudo igual. É tudo igual. No fim, a gente cai tudo fazendo a mesma coisa. Obviamente que depois você vai se encontrando, vai se ajustando no país, vai se documentando e as coisas podem ser que mudem. Mas a verdade é que tá todo mundo desempregado, todo mundo me pedindo. E eu trabalho sozinha, né? A doutora Adriana vai atender uma vez no mês. Mas eu não tenho condições. Hoje eu já não tinha intenção de contratar alguém, porque eu gosto esse é meu tipo de trabalho, né? Eu gosto de trabalhar sozinha, a gente tem mais liberdade, eu e meus clientes, de conversar, de falar sobre tudo. Então, esse é o perfil do Bela. Mas elas me pedindo indicações, tudo, como eu posso ajudar. E todos que eu falo, Geisa, eu tô só demitindo. E outras que eu pergunto, Geisa, eu tô sem trabalho. E pessoas que estão aqui há 20 anos, Geisa, eu tô perdendo minhas casas. E perdendo por 2 motivos. Ou porque limpava um apartamento, cobrava $100, chegou uma pessoa, agora começou a cobrar 50, a pessoa vai trocar. Ou porque simplesmente o dono do apartamento cortou essa despesa, não vai limpar mais casa. Então, esse é um assunto que foi bem... Eu acabei de chegar do Bela agora, uma sexta-noite, e foi muito conversado hoje durante o dia, teve um movimento de pessoas, porque o que eu fiz? O que eu fiz? Se essas pessoas estão comigo há 2 anos, me ajudando, pagando mensalmente, clientes fixos, por que agora, no momento que eles estão passando por incertezas, o que eu fiz? Reduzi em 50% o valor dos meus serviços para essas pessoas. Porque são pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Então, eu reduzi em 50%. Para que eles não parem o tratamento, para que não perca o que já fez, todo o dinheiro que já investiu em um tratamento. Então, a gente está tendo que se adequar ao momento que a gente não sabe o que vem pela frente. Eu espero poder vir em um outro vídeo e falar com mais clareza sobre isso, saber se isso realmente é reflexo de uma eleição, se isso é realmente reflexo de uma possível eleição de Donald Trump, que se desenha, tudo se desenha para isso, ou se é uma crise pós-pandemia que demorou um pouco para chegar e chegou agora. A gente está um pouco perdido. Então, se você aí tem o sonho de morar e vir morar nos Estados Unidos, eu falo do estado da Flórida, mas com certeza eu penso que isso é e os dados que eu informei aqui são, né, de todo o país. São 50 estados nos Estados Unidos. Eu não posso falar pelos 50 estados. Não posso falar. Então, eu tenho que falar da onde eu vivo, a realidade que eu estou vivendo. E a Flórida é um dos estados mais procurados para quem quer vir e migrar para os Estados Unidos. Eu acho que não é o momento, é hora de pensar, repensar, esperar as coisas se ajustarem para que você possa vir com segurança, sabendo que você vai ter um emprego, não vai passar por problemas, porque eu conheço pessoas que estão aqui há 6 meses, devendo ainda os coiotes, porque atravessou, né, pela fronteira. Acho que não tem problema falar disso no YouTube, acho que isso é mais que falado, né, a respeito dessa travessia, e estão devendo até aqui, porque uma travessia dessa, gente, custa 30, 40 mil dólares. Vocês têm noção disso? A pessoa já chega aqui endividada. Já chega aqui endividada. E é uma dívida que você não pode falar assim, esse mês eu não tenho, não. Né? Não. Ali, é pegada.
é pegada, não tem como falar não, não. E se você tá vindo de visto, você já se programou? Você já viu a situação pro estado onde você vai? Como é que tá? Como é que as coisas estão acontecendo? Então eu acho que agora não é o momento de imigrar. Devemos esperar. Pode ser que daqui a uma semana, um mês, eu venha falar coisas diferentes, porque os Estados Unidos as coisas acontecem assim, ó, blá, 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 numa rapidez, tanto subida quanto descida, o cavalo passa selado todos os dias, agora o cavalo tá sem sela, tá desenfreado, então nós estamos vivendo uma incerteza. Então meu conselho para vocês é que se você está se programando para vir e emigrar, espere um pouco, espere para saber como que vai ficar essa situação, porque as coisas não estão nada fáceis. Então, te espero no próximo vídeo e espero voltar com notícias melhores para todos nós. Então, até o próximo vídeo e eu quero pedir para vocês, deixem seu like, não custa nada, se inscreva no canal, não custa nada, visualize até o final os nossos vídeos, porque isso me dá uma grande força. Até o próximo vídeo. Bye!